Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo final de mais uma rodada aí dos principais do Campeonato Brasileiro. Flamengo se torna líder após vencer o Atlético Goianiense por 2-0 dentro do Maracanã. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria chamar a atenção para vocês. Vocês observaram que quando o Flamengo faz o primeiro gol lá com o Pedro, vocês viram a demora da análise pelo VAR? Eu não sei se vocês estão acompanhando um pouco das Olimpíadas de alguns esportes e, obviamente, pessoal, eu já quero deixar claro aqui, eu sei que são esportes diferentes, eu sei que são competições diferentes, eu sei que não envolve o contexto físico que envolve, por exemplo, o futebol. Mas eu estava assistindo as partidas tanto do vôlei de quadra quanto do vôlei de praia e eu observei uma coisa que falta no futebol brasileiro. E aí eu já tô puxando esse gancho para vocês entenderem o porquê que eu estou falando sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que acaba interessando para todo mundo. Vocês viram o tempo que demorou a análise do gol, né, para ver se realmente o gol ia ser validado e tudo mais. Eu não sei por que eles enrolaram, porque obviamente você via ali que não tinha nenhum tipo de interferência no gol, no primeiro gol do Flamengo. Eles enrolaram, pareciam que estavam procurando, parecia que estava caçando algum problema para encontrar. E observando os jogos de vôlei, tanto de quadra quanto de areia, eu achei assim incrível a maneira como os juízes, eles são escondidos da partida. Juiz não puxa protagonismo. O juiz praticamente, cara, você nem nota que ele tá ali, porque os grandes destaques são os jogadores e comissão técnica. São esses os grandes destaques do jogo. E é eles que tem que se destacarem. São as jogadas que tem que se destacarem. E aí sempre eles procuram também auxílio de vídeo, auxílio gráfico, são a lances que surge a dúvida. E é tudo assim, tudo funciona de maneira muito automatizada, instantânea. Você não vê interferência de arbitragem, você não vê grandes escândalos. Eu sei que não tem o contato físico com o futebol. O futebol é uma outra dinâmica. Eu estou querendo dizer que nós podemos buscar boas práticas de outros esportes que tem análise de vídeo, que tem projeção gráfica para saber se a bola foi antes ou depois da faixa, né? Caiu dentro da área permitida ou fora da área permitida. Nós podemos buscar nesses outros esportes um know-how para aprimorar a utilização dos recursos de imagem e dos recursos gráficos. Principalmente esse ponto dos juízes. Eu acho um absurdo agora aquele protocolo do juiz ir ao centro do gramado, o microfone dele abrir para todo o estádio, a câmera focar e se posicionar nele e ele falar ali a decisão. Eu acho um grande absurdo isso. Rouba o protagonismo do jogo. Isso estraga a atmosfera da partida. O juiz, ele é bastidor. Você já foi num show de uma dupla ou às vezes de um cantor solo? Geralmente os músicos, os auxiliares, eles estão todos de roupa preta, para que eles não entrem ali em contraste, não roube a cena do artista, que tem as suas roupas personalizadas. Por quê? Porque o grande espetáculo da noite é o artista. É ele que tem que ser o protagonista. É ele que tem que ser. E no futebol é a mesma coisa. O árbitro tem que deixar de ser protagonista do jogo. Passou da hora da arbitragem parar de ser protagonista do jogo. Eu só tinha esquecido de falar isso nos vídeos anteriores, eu achei legal pontuar. Vamos falar então rapidamente esse jogo do Flamengo, tá bom? Flamengo chega à primeira posição do Campeonato Brasileiro, tô com a tabela aberta aqui, em primeiro lugar com 40 pontos, Botafogo em segundo lugar com 40 pontos, só que no saldo de gol o Flamengo passa à frente e o Palmeiras em terceiro lugar com 36 pontos, visto que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então o Flamengo consegue ampliar a sua vantagem, né? Passa ali na primeira colocação e também pode ampliar ainda mais essa vantagem, porque tem um jogo a menos que as outras equipes. E cara, o Flamengo hoje ele fez o dever e a lição de casa. O Flamengo entrou no jogo com o objetivo de vencer, com a postura de um time que queria vencer e que queria terminar essa rodada na primeira colocação. Além disso, o Tite ele acerta quando ele poupa apenas aquilo que é essencial poupar.
Porque por mais que o Tite poupou alguns jogadores e colocou outros para jogarem, esses outros que ele colocou também estão habituados e estão acostumados. Ele não tornou um time um Frankenstein. Ele colocou jogadores que já estão acostumados a atuar. Fora que ele veio com Pedro, ele veio com Gerson, ele veio com Arrascaeta. Ele não teve medo de utilizar bons jogadores. Ah, Neto, você falou no seu Instagram ontem que o Palmeiras poderia poupar. Sim, realmente, eu falei que o Palmeiras poderia poupar. E eu acho que o Palmeiras realmente deveria ter poupado algumas peças, como, por exemplo, o Estevão. Pra que colocar o Estevão no jogo de ontem? Só pro cara se machucar? É igual o De La Cruz. O Tite ele foi lá e sacou o De La Cruz do jogo. Por quê? Porque o De La Cruz tava com queixas ali de dores. Então ele preferiu poupar o cara e colocar outros jogadores. Então assim, as manobras que o Tite fez, elas foram com mais conservadorismo e com mais inteligência do que as manobras do Abel. O Abel ele desconfigurou o time, ele mudou o padrão tático e a espinha dorsal e a forma como a dinâmica fluía dentro do Palmeiras no jogo de ontem. E embora ele tentou voltar atrás no segundo tempo, né, em parte do segundo tempo, já era tarde demais. Ó, até rimou, né? Embora tentou voltar atrás, já era tarde demais. E hoje o Flamengo veio para vencer. Os caras veio para jogar. E embora em alguns momentos o Atlético Goianiense apresentou algumas dificuldades para o Flamengo, os caras não deixaram perder o equilíbrio da partida. Os caras não deixaram ali perder aquele domínio ofensivo que o Flamengo mantinha. No começo, o Atlético Goianiense se encontrava com suas linhas totalmente baixas, meio que chamando o time do Flamengo. Só que ao mesmo tempo que chamava o time do Flamengo, a equipe do Flamengo tinha dificuldade de trabalhar os espaços e criar. O Flamengo começou também a trazer a sua linha para trás para forçar a saída do Atlético Goianiense, fornecendo alguns espaços de transição até propositalmente. E hoje a gente tem que destacar a boa partida que o Arrascaeta fez. O Arrascaeta voltou da Copa América, cara, dando o sangue. Hoje o Arrascaeta marcou, hoje o Arrascaeta criou, hoje o Arrascaeta sim foi um pilar importantíssimo, um cara disruptivo, que chamou o protagonismo e diversas vezes fez lances que colocassem ali o Flamengo em uma boa projeção ofensiva. Além disso, o Gerson fez uma partidaça hoje também. Quantas e quantas vezes, galera, o Gerson voltou lá pra zaga, lá pra linha defensiva, para fazer o apoio nos espaços de defesa do Flamengo. Hoje, o Gerson ele foi realmente aquele coringa. Hoje ele foi aquele líder, aquele capitão do time, onde ele fez a transição muito bem dos setores ofensivos, intermediários e defensivos para conseguir essa recomposição mais rápida que o Flamengo precisava fazer para não tomar gols de espaços de transição. Gols estes que tá muito comum. Os gols que o Palmeiras sofreu nos últimos jogos, inclusive o Abel falou na coletiva ontem, foram gols criados em espaços de transição. E o Flamengo colocou hoje o Gerson como grande coringa da vez para que esses espaços de transição não surtissem ali algum efeito. A gente viu que o Atlético Goianiense tentou até trabalhar esses espaços bem, mas não conseguiu, ou porque o goleiro estava bem posicionado, não teve ali grandes preocupações, e algumas vezes o Gerson retomava também para dar esse fôlego e para dar esse apoio na recomposição defensiva do Flamengo. Léo Ortiz também foi muito bem, muito seguro da partida, mostrou que é um cara que está pedindo passagem para a sua titularidade, né, jogando ali com bastante consistência. Enfim, o time do Flamengo fluiu muito bem hoje. Temos, obviamente, alguns destaques. O Pedro, mais uma vez, mostrou que ele é um jogador letal. E é aquilo que eu falei pra vocês ontem, lá no Instagram, que me perguntaram qual era o time com maior letalidade. Eu falei assim, olha, vai depender. Porque se o Pedro tiver uma oportunidade na frente do gol de fazer o gol, ele não vai deixar passar. E foi isso o que aconteceu hoje. Então agora o Palmeiras tem que correr pra chegar lá no Maracanã e apresentar um futebol melhor. E talvez mais ofensivo, mais inteligente, mais bem projetado, mais bem entrosado. Porque se bobear, os caras têm realmente a letalidade de alguns jogadores como o Gerson, Arrascaeta, Pedro, que fazem a diferença e não vão perdoar. Creio eu que o Campeonato Brasileiro, em termos competitivos, tá? Tô tirando a minha visão de torcedor. Ele ganha um tempero especial e um tempero a mais, ele ganha essa emoção
porque Flamengo passa à frente novamente e mostra que a liderança é a questão ali de uma rodada e de detalhes para ser tomada. E vamos ver como vai ficar os próximos jogos aí, como vai ser esse mês de agosto louco, tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.